Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E hoje, nessa terça-feira, temos aí notícias muito interessantes, algumas reflexões que eu tenho certeza que vão abrir o seu entendimento sobre o que está acontecendo. Dia 27 de julho de 2021. Primeiro aqui, para a gente abrir hoje, temos uma notícia do Valor Econômico que trouxe uma reflexão interessante, né? O diretor da Eurásia, né, aquela grande empresa de consultoria, né? Ele deu ali uma espécie de entrevista para o jornal dizendo que vê o movimento lá do setor de defesa brasileiro, do setor militar, né? Essas críticas, essa questão do ministro da Defesa, né? Ele vê isso como um movimento defensivo, né? Defensivo por quê? Nós já falamos um pouco sobre isso aqui no canal, mas é interessante você entender esse detalhe para você ver que pode ter sido mais uma estratégia furada ali, um efeito retroativo da comissão parlamentar. Por quê? Para o cientista político, que é da Eurasia Group, né? O nome dele é Christopher Garman, né? O Christopher Garman, ele diz o seguinte, ele acha, na leitura dele, que o avanço da comissão parlamentar para cima dos militares fez com que os militares da ativa se aproximassem politicamente do governo e do presidente. Ou seja, conforme a comissão parlamentar foi para cima dos militares, os militares se aproximaram do governo para tentar ali resguardar a sua imagem e se proteger. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que o efeito foi reverso. Porque se a ideia era enfraquecer a imagem do governo, enfraquecer a força política do governo para uma eventual reeleição no ano que vem, acabou aproximando dos militares e isso dá uma segurança ali para o presidente, porque ele tem essa força junto com ele para poder fazer valer ali algumas das suas vontades, né? Talvez essa vontade aí de mudar a maquininha, né, do processo eleitoral, resguardar o presidente de algum tipo ali de movimento menos republicano para tirá-lo do poder e por aí vai, né? Isso já está sendo refletido também, né? Um outro tipo de furada está sendo refletido também na oposição, porque nós vimos aqui ser publicado, né, na Folha de São Paulo, agora, né, recentemente, que o pessoal do Partido dos Trabalhadores está mudando de estratégia com relação a esses movimentos ali de rua, né? Essas demonstrações ali de desapreço ao atual governo. Isso porque, segundo a matéria, né, conversas iniciais apontam a necessidade de readequar o calendário desses movimentos, colocando um intervalo maior de um ato para o outro ato. Ou seja, eles já viram que minguou, tem pouca gente e não pode ficar tendo um perto do outro, senão enfraquece e não consegue reunir a quantidade de pessoas suficiente. Outros intérpretes já vão achar que essa mudança nesse calendário, essa nova estratégia, era para tentar esvaziar outros movimentos contrários ao governo que não são estritamente ligados a eles, né? Por esse lado, a gente vê ali uma falta de unidade, uma falta de consonância nas forças de oposição ao governo, né? Que acabam ali reunindo pessoas auto-intituladas de esquerda, mas também pessoas auto-intituladas liberais com muitas aspas, né? Então a gente tem visto, nós vimos até algumas figuras aí que se apresentam como sociais-democratas, né? Grupos sociais-democratas ou grupos chamados liberais, que tentaram unir força com o pessoal da oposição para fazer ali crescer os movimentos contrários ao governo. Vimos que teve problemas ali, até arruaça entre eles, né? Sinal de que a ideia não fluiu também assim não. Então, por um lado, a gente está vendo a comissão parlamentar indo por um caminho que está dando talvez um efeito reverso, porque em vez de enfraquecer, o governo está fortalecendo, colocando os militares mais próximos, e também os movimentos da oposição não conseguindo ter a força esperada. Mas uma coisa que a gente não tem dúvida nenhuma é que o Brasil está no centro assim, das atenções internacionais, né? Porque se em 2020 os Estados Unidos estavam ali diante dos olhos de todas as potências globais, querendo entender como seria o futuro, né, da nação mais poderosa do mundo, agora está todo mundo de olho no Brasil, nesse pleito
do ano que vem, porque nós sabemos que o Brasil hoje ele tem uma importância fundamental, indispensável nesse mundo pós-crise sanitária, né? Mundo que cada vez começa a ser mais falado, mais comentado. Esse mundo agora, o Brasil tem ali um protagonismo fundamental, uma vez que vários especialistas dizem que a questão alimentícia, a questão dos alimentos vai ser de fundamental importância nesse mundo pós-crise sanitária por causa das cadeias de suprimento que ficaram ali um pouco prejudicadas. Então o Brasil, né, com a sua segurança alimentar bem confortável, tem poder para garantir alimentos para o mundo, principalmente para as grandes potências emergentes ali, como o Dragão Vermelho do Oriente, né, que viu uma boa parte da sua população ascender, ou seja, subir socialmente, e os indianos também. E nós sabemos que quando a pessoa geralmente sai de uma situação bem desfavorável e melhora um pouco economicamente, o primeiro hábito que ela muda é o seu hábito de consumo de alimentos. Então a demanda por alimentos é muito grande e o Brasil tem um papel fundamental a desempenhar nesse mundo pós-crise sanitária. Saiu um estudo muito interessante do banco Standard Chartered, que é um banco multinacional que tem sede em Londres. Lembrando que eu vou deixar todas as matérias citadas aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você ver de onde eu estou tirando essas informações. Então, essa matéria, esse gráfico, trazem o título assim, as 10 maiores economias do mundo em 2030. Né? A próxima década vai trazer um crescimento gigante para economias asiáticas, né? Porém, não apenas asiáticas, também o Brasil tem um grande papel a desempenhar e uma das conclusões desse estudo é de que até 2030, né, esse banco, o Standard Chartered, ele prevê que 7 das 10 maiores economias do mundo em relação ao PIB, né, serão economias de mercados emergentes, né? Hoje a gente sabe que os mercados emergentes são os BRICS, né? Então os BRICS vão desempenhar um papel fundamental e a letra B no início de BRICS é Brasil, tá certo? Então a previsão é de que em 2030 o Dragão Vermelho esteja em primeiro, com um PIB de 64,2 trilhões. Em segundo lugar vem, sabe quem? A Índia, tá certo? A Índia com um PIB de 46,3 trilhões. Estados Unidos caindo para a terceira posição, com 31 trilhões. Depois você tem ali Indonésia, Turquia e o Brasil. O Brasil subindo da 8ª posição para a 6ª posição de maior PIB global. Em comparação com 2017, o Brasil tendo 3,2 trilhões seu PIB, subindo para 8,6. O Brasil ficando na frente dos russos, do Japão e da Alemanha. A Alemanha em 2017 era o 5º maior PIB do mundo, caindo para o 10º. Japão, que era o 4º, caindo para o 9º. Os russos, que eram o 6º, caindo para o 8º. E o Brasil, que era o 8º, subindo para o 6º lugar, ok? Isso significa que você pode ter certeza absoluta que enormes interesses internacionais vão entrar em jogo para tentar definir para o seu lado o pleito do ano que vem. Então pode ter certeza que esse negócio do pleito de 2022 aqui no Brasil vai envolver forças internacionais. Por isso, as chances de nós termos níveis de tensão cada vez maiores são muito grandes, por isso que a gente tem que ficar de olho. No vídeo de ontem eu trouxe ali uma perspectiva do que pode acontecer no ano que vem aqui no Brasil em termos da disputa. Se você não assistiu, assista e depois dê a sua opinião sobre o que você acha disso, né? No esporte tivemos ali a entrada do surf nos Jogos Olímpicos, né? Eu cheguei a participar na década de 90 de uma campanha, né, para a entrada do surf nas Olimpíadas. Depois eu vou ver se eu consigo essas fotos e coloco aqui para vocês, na época que eu era surfista competidor, patrocinado pela Company, né? A gente participou de uma campanha, então você vê quantos anos, né, décadas demoraram, mas graças a Deus o Ítalo Ferreira, o brasileiro, conseguiu a medalha de ouro aí no primeira participação do Brasil nas Olimpíadas, né? Hoje o Brasil no surf é uma potência, né? Entre os últimos campeões mundiais, a maioria foram brasileiros, e nós temos aí um cartel assim uma cartela de vários atletas que podem atingir o título. Então o Brasil é uma potência no termos do surf. Tivemos uma bateria muito polêmica entre o Gabriel Medina e o japonês Kanoe Igarashi, né?
A avaliação das manobras do surf é um negócio muito subjetivo, sempre dá margem para problema, né? Quando começa o dia do campeonato, eles começam a estabelecer os padrões, né? A base das notas no surf é por comparação. Então a primeira bateria, eles pegam a melhor nota daquela bateria e usam como uma referência. E vão comparando uma onda com a outra, ou seja, cada dia tem um critério diferente ali por comparação. Então, é muito complicado você fazer isso, mas por comparação, se você olha a bateria do Gabriel Medina e as outras baterias e dentro da própria bateria a maneira como as manobras foram avaliadas, você vê que tem problemas ali, né? O Gabriel Medina dando manobras aéreas sem segurar a prancha, com um grau de dificuldade super elevado, o japonês já dando manobras aéreas segurando a prancha, o que reduz o grau de dificuldade, tendo uma nota um pouco mais acima. Parece que, né, pela opinião aí de todo mundo, parece que deu algum tipo de problema. Agora, voltando a isso muito bom, né? Brasil ganhando medalha de ouro ali, excelente. Agora, voltando para a questão brasileira, as coisas interessantes que aconteceram, que muito provavelmente você não vai ver nenhum comentário no grande cenário midiático, né? O Ministério de Minas e Energia, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, que é o Cristiano Vieira da Silva, deu uma entrevista para o programa Voz do Brasil dizendo que não há risco de racionamento de energia em 2021. O secretário citou ali as ações que os brasileiros também podem fazer para ajudar isso, né, fazendo uma certa economia de energia. Mas isso aqui é uma das grandes esperanças que o pessoal da oposição está cultivando, de que haja racionamento de energia no Brasil para desagradar a opinião popular, que a inflação aumentando faça com que o povo fique muito chateado com o governo, que essa nova versão do agente causador da crise sanitária atrapalhe a recuperação econômica, mas parece que isso tudo aí não vai vingar muito não, parece que não vai ter racionamento, parece que as coisas não vão ficar muito ruins com essa nova versão aí do agente causador, porque ele aumenta o número de casos, mas não aumenta o número de óbitos, né? Pela primeira vez na crise sanitária a gente está vendo no gráfico, né, um descolamento do gráfico de casos para o gráfico de óbitos, né? O gráfico de casos subindo, mas o de óbitos se mantendo ali constante, né? Não apenas se mantendo constante, como reduzindo. Vou mostrar para vocês, tá bom? Isso tudo a gente pode medir pela chamada confiança do consumidor. A confiança do consumidor subiu pelo quarto mês seguido e atingiu o maior patamar desde outubro do ano passado, né? O índice chegou a 82,2 pontos de acordo com o levantamento da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Quando a confiança do brasileiro sobe, significa que ele tira aquele dinheiro que estava guardado, né? Muita gente ano passado deixou de comprar casa própria e começou a guardar o dinheiro na poupança, mas esse ano a gente está vendo isso ser invertido. Quando o pessoal guarda muito dinheiro, o dinheiro não circula na economia, isso faz com que as empresas ganhem menos, ganhando menos, reduz o lucro, reduzindo o lucro precisa demitir, demitindo aumenta o desemprego e por aí vai, vira um círculo vicioso. Porém, a reversão disso com a expectativa positiva, você determina, você causa a famosa profecia autorrealizável, né? O que é extremamente interessante, né? E vai crescendo progressivamente. Então a confiança aumentando, as pessoas compram um carro, compram uma casa, faz uma viagem, vai ao restaurante, compra um celular novo, um computador novo e gira a economia, girando a economia, as empresas têm que contratar mais, contratando mais reduz o desemprego, reduzindo o desemprego, mais gente consumindo e vira aquela coisa maravilhosa, tá certo? E o consumo também tem sido muito incentivado pelo auxílio emergencial, né? Os liberais não gostam nem um pouco disso, né? Do governo gastando muito, mas em casos como esse, excepcionais de crise sanitária, foi fundamental. E a Caixa vai fazer esse pagamento hoje, né, do auxílio emergencial para os nascidos em setembro. Também o pessoal lá do Bolsa Família com o NIS 7 também vai receber hoje. Sabe o que é isso? É uma injeção de dinheiro na economia. Isso faz com que as pessoas comecem a gastar mais, né? Por exemplo, em viagens, né? O setor turístico, um dos mais prejudicados aí na crise sanitária, está voltando, porque a matéria aqui nos trouxe a informação de que a ocupação das aeronaves da Latam do Brasil volta a crescer, né? O aumento da imunização tem ajudado a sustentar a demanda aérea, matéria ali do Valor Econômico também. Brasil, graças a Deus, né, voltando, né, essa recuperação aí que uns falam em V, outros falam em J, mas o Brasil teve superávit comercial de 1,87 bilhões na quarta semana de julho. Olha que maravilha, né? Quebrando todas as expectativas negativas que os analistas influenciados pela sua visão política tinham feito. Boletim Focus, por exemplo, né? Projeção para o PIB subiu pela 14ª semana seguida. Em relação à inflação, né, a estimativa do mercado também aumentou, né, de 6,31 para 6,5
5,6%. Tem que ficar de olho nessa questão da inflação. Agora, uma das indústrias que move a economia, a indústria da construção civil, deve crescer 4% esse ano, segundo a previsão lá do... É um estudo de desempenho econômico da indústria de construção no segundo semestre da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, tá certo? Será o maior crescimento desde 2013. Eu tenho falado para vocês, o pessoal falar, crescer comparado com 2020 é mole, porque 2020 foi tão ruim, então qualquer coisa cresce muito. Não. Comparação com 2013, maior crescimento desde 2013, 4% esse ano, prevendo ali, segundo a análise da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Isso significa mais contratações, menos gente desempregada, só coisa boa. Exportações brasileiras também de rochas ornamentais subiram 44% no primeiro semestre. É o melhor desempenho no setor nos últimos 5 anos. E segundo o IPEA também, exportações do agronegócio subiram 20,9% no primeiro semestre, impulsionado pelas compras, sabe de quem? Do Dragão Vermelho do Oriente, que compra muito do Brasil e depende do Brasil para alimentar a sua população. E a soja foi o principal destaque, né? E a gente chega à conclusão que também, em matéria do valor econômico, a indústria se aproxima da retomada, né? Está se aproximando da retomada e com pouco estoque, né? O que é eu chamo de problema bom. Problema bom é quando você está vendendo muito e está com pouco estoque, né? É o problema positivo, né? Tem que repor o estoque. Porto de Santos aumentou o volume aí, chegando ao volume recorde no primeiro semestre. A marca superou 7,9% a movimentação registrada no mesmo período do ano passado, né? Comparando com o ano passado foi muito grande, mas recorde, ok? Os subsídios do governo caíram para 346 bilhões, era 359 para a galera que quer ver aí o enxugamento do Estado. O dólar começou a semana em queda de 0,68, os investidores ali esperando a sinalização do Banco Central e dos Estados Unidos sobre a questão dos juros ali do Copom. 10 de 13 setores da indústria já retomam o nível pré-crise sanitária. A produção de cimento está 22 vezes maior do que registrava em 2019. Papel também teve crescimento de 15% e plástico de 7,9%. São Paulo já imunizando a população com 29 anos. Tivemos também o ministro da Saúde falando que logo a gente não vai precisar mais usar o protetor facial, a proteção facial. O ministro tem dito ali de forma otimista que a queda dos óbitos e o avanço da imunização podem desobrigar o uso do equipamento. Fizeram ali um pedido em junho sobre um parecer relacionado a esse assunto, né? Alunos da rede pública de pelo menos 12 estados já estão retornando às aulas presenciais. Você veja o retorno à normalidade. Depois de muito tempo eles puderam reencontrar ali os coleguinhas, os amigos, né? Lembrando lá que o pessoal do Centro de Contingência no estado de São Paulo tem previsto para setembro e outubro já a superação, ou seja, a crise sanitária estando sob controle. Então eles já sabem que a coisa vai chegar nesse ponto e isso dá um ponto de vantagem muito grande para o governo no pleito do ano que vem. PNI, né, o Plano Nacional da Imunização, recebeu mais 2,5 milhões de unidades do imunizante, graças a Deus aí as coisas se normalizando. 95,4, quase 100 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira unidade ali do imunizante, já são quase 40 milhões de brasileiros que completaram já esse ciclo. Minas Gerais, uma notícia muito boa, né, com queda de óbitos. O estado diz que os números são consequência do avanço também da imunização, principalmente nas cidades do interior. Pfizer entregou também mais 1 milhão de unidades ali do imunizante. Esse avião chegou lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Então aí o negócio, né, chegando muito. Brasil, Uruguai, Argentina e outros países latino-americanos superam a média mundial de doses aplicadas. No Brasil, 46,35% da população já recebeu pelo menos a primeira unidade. E para encerrarmos aqui, né, o Uruguai já está prevendo sobrar o imunizante, planejando ali uma espécie de turismo de imunização, né? Se o cara passar 21 dias no país, ele tem acesso à primeira unidade do imunizante, mesmo não sendo residente nem nacional ali do país, né, cidadão do país. Então, para vocês verem como é que as coisas, a crise sanitária está passando e o mundo está correndo, tentando se organizar para esse mundo pós-crise sanitária, tá certo? Deus abençoe vocês, um forte abraço, dê uma olhada na promoção na livraria Daniel Lopes, tem livros sensacionais, o meu livro Manual de Sobrevivência no Conservador, saindo com descontão de 45%, o livro A Queda da Interpretação, um livro excelente também, que está com descontaço, aí um preço super competitivo. Eu indico para você que quer entender como superar a questão do relativismo tão caro aí pro discurso da esquerda, entre vários outros títulos, como o do Gary Allen, o kit com os 2 livros do George Orwell, com 50% de desconto se você levar os 2 livros,
só material de altíssimo nível, do Yomihai Pachepa, do Andrew Lobachevsky, todos esses materiais aí com um desconto inacreditável. Dê uma olhada, promoção por tempo limitado, graças a Deus aí tá fluindo bem, parabéns para vocês aí que estão lendo muito. E é isso, galera, a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Forte abraço, valeu!